Mas eu queria começar falando contigo, traçar primeiro o perfil do Raul Araújo, porque eu gostaria que a gente traçasse na ordem de votação, até para a nossa audiência acompanhar junto aqui com a gente. Então, ele vem do Tribunal Superior de Justiça, o TSJ, a segunda corte mais importante do país. Ele foi indicado, gente, pelo Lula em 2010, mas nos bastidores ele é considerado, sim, um nome com maior probabilidade de votar contra a inegibilidade de Bolsonaro, apesar do que ele disse na terça-feira, daqui a pouquinho a gente mostra. E ele ficou conhecido também, o William já trouxe isso aqui essa semana, como o juiz do Lula-Palusa, porque na eleição de 2022 acolheu a ação do PL para proibir a manifestação política no festival, e isso depois da Pablo Vittar, mostrar uma toalha com o rosto do Lula e tudo mais. Enfim, Cris, queria que você contasse um pouquinho, então, dos bastidores do que você conhece desse ministro Raul Araújo, que, lembrando a vocês, então, agora, a partir das 9 horas da manhã, retomando o julgamento, é com ele que começa o voto dele. O que eu conheço, basicamente, a maior referência que eu tenho dele é a decisão dele no Lollapalooza, né? Que foi uma decisão absurda, é inconstitucional, foi uma decisão de censura, né? Contra um artista que pode se expressar da maneira que quiser, não só um artista, qualquer pessoa, né? Desde que não esteja cometendo um crime, né? Tem a sua liberdade de expressão assegurada pela Constituição Federal, né? Esse é um debate importante. Naquela época, esse debate sobre liberdade de expressão, ele está atravessando muitas das discussões que a gente tem aqui no Brasil, na sociedade brasileira, porque justamente a extrema-direita alega que a liberdade de expressão cobre tudo, inclusive você cometer crimes, né? Se expressando, por exemplo, fazer apologia ao racismo, estaria coberta pela liberdade de expressão. Não é verdade. A liberdade de expressão existe, é um mandamento constitucional importante, desde que você não cometa crime. E o que ele fez, então, foi justamente a decisão dele, foi um atentado à liberdade de expressão e, portanto, é inconstitucional. Foi, na época, considerada, muitos juristas falaram isso, inconstitucional, né? Ele não pode censurar um artista. Para mim, essa é a maior referência sobre ele, e isso em que pesem informações aqui e ali de que ele teria se aproximado do Alexandre de Moraes, enfim, e que o Alexandre teria dito, não vá pedir vista, algo assim, né? Essas coisas, essas notícias de bastidores, a gente sempre tem que analisar com muito cuidado, porque são muitas informações que vazam em off, enfim. Em que pesem esses comentários, essas informações que têm vazado, o fato dele ter tomado aquela decisão, para mim, o transforma numa incógnita. Então, é um voto, para mim, não dá para cravar. Vai votar a favor da inelegibilidade? Vai votar contra? Vai tomar uma decisão de meio termo? Realmente não sei, é esperar para ver. A gente tem até o trecho, Cris, a gente vai mostrar agora para a nossa audiência também, justamente ao final da votação do relator Benedito Gonçalves, né, a palavra passada para o ministro Alexandre de Moraes, o presidente, e aí ele pergunta, então, para o Raul Araújo se ele gostaria de dar sequência, porque ainda tinha 1 hora, né, a previsão era de que a votação na terça-feira fosse até às 11 horas da noite, e ele disse que não, que preferia retomar o voto hoje. Então, vamos acompanhar esse vídeo, nesse momento. Consulto o ministro Raul Araújo se Vossa Excelência prefere votar hoje ou, em virtude do adiantado da hora, prefere que nós iniciemos a sessão de quinta-feira com o voto de Vossa Excelência. Cumprimento em especial o eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, que nos traz um voto profundo, com um excelente exame acerca do caso. Pondero, entretanto, eminente presidente, que em função do adiantado da hora, talvez na quinta-feira fosse mais adequado que continuássemos os nossos trabalhos e esse julgamento que já se perfaz até esta hora adiantada. Sem problema, ministro Raul. Até na quinta-feira, talvez o ministro Benedito faça um resuminho para nós também. Para relembrarmos. Para relembrarmos. 1h30, tá bom, tá bem.
Esse resuminho aí do Alexandre de Moraes foi ironia pura, né? Porque o resumo do voto do Benedito Gonçalves levou 3 horas, né? E aí ele brinca dizendo que talvez o Benedito Gonçalves faça um resuminho para refrescar a memória. Obviamente que não é necessário, e a sessão de hoje abre com o voto do Raul Araújo. O que isso indica aí é que ele não pedirá vistas, porque se ele tivesse que pedir, ele teria pedido naquele momento em que o Alexandre de Moraes pergunta: quer votar ou vamos votar, vamos continuar na quinta-feira? Ele poderia ter pedido vistas naquele momento, né? E não precisaria prolongar até a quinta-feira para hoje ele chegar e dizer: vou pedir vistas. Não faz sentido. Então, hoje, certamente, ele vai votar. Que voto será esse? É que eu digo que não dá para ter certeza, né? Chico e Cris, deixa eu só aproveitar para chamar aqui, então, o segundo voto. Chico, porque se você conhece bem, nós conhecemos bem também, o segundo voto vai ser então do ministro Floriano Marques, porque quem acompanha a segunda edição do ICL junto com o Chico, né, já conhece o Floriano Marques. Nosso colega comentarista, né, do ICL 2. Então, e ele vem do grupo de juristas indicados pelo presidente Lula e seguindo a orientação de Alexandre de Moraes, é esperado que vote pela cassação dos direitos políticos de Bolsonaro, né, Chico? Ele é um nome forte do Alexandre, né? Os 2 nomes que entraram agora vindos da advocacia foram nomes que foram sugeridos pelo Alexandre de Moraes ao presidente Lula. Exatamente, ele eu não tenho dúvida. Desse voto eu apostaria em qualquer banca de jogo, de aposta, apostaria 100%, sem dúvida, que vai ser um voto contra o Bolsonaro. Mas eu acho que o Raul também vai ser um voto contra o Bolsonaro. Fora o episódio do Lollapalooza, você não tem... ele não tem uma ligação como o Cássio tem. Ele não tem uma relação carnal e obrigatória, e ele não foi nomeado pelo Bolsonaro, ele não deve, digamos, um favor, vamos jogar nessa imagem mais popular do favor, nenhum a Bolsonaro. Embora tenha esse episódio do Lollapalooza, que nesse episódio é bom lembrar também que ele tenta remendar, ele tenta voltar atrás, dizendo que foi enganado pelo PL do Valdemar Costa Neto, que é quem acionou, e dizendo que eu achei que era a direção que era uma orientação da direção do festival, o que também não mudaria nada, o festival privado poderia fazer qualquer coisa, né? Ele foi um grande equívoco dele que gerou naquele festival o efeito totalmente contrário. Todo mundo passou a fazer protesto. Depois da Pablo Vittar, veio o Marcelo D2, depois vieram os grupos de rap e virou um grande festival pró-Lula. Foi um feitiço, foi um equívoco sob qualquer ponto de vista. Eu não creio no voto dele contra a favor do Bolsonaro. Assim. Ele, pelo menos, ele não tem amarração política de obrigação com esse voto. O Bolsonaro insinua, numa rápida fala dele essa semana, ele manda um recado ali para o Raul, né, de que como se confiasse nele a partir desse episódio do Lollapalooza. Mas eu acredito muito no 6-1. Eu continuo apostando nesse placar, só o Cássio, por uma obrigação moral ali, porque foi nomeado, porque não existiria... como ministro do Supremo, se não fosse o Bolsonaro, ele deve a vida jurídica dele a Bolsonaro. Então, ele vai pagar essa conta. O resto não tem obrigação nenhuma. Pela cara de satisfação do Alexandre de Moraes, quando ele fala que vai votar na quinta, também não creio em mais vista. Eu acho que partimos para o 6-1. Vamos lá, a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Não, deixa eu só ponderar. Eu concordo com as ponderações aí que o Chico está fazendo e diria até mais. O Raul Araújo, como outros ministros também, né, independentemente de qualquer ligação com A, B ou C, com PL ou não, está sujeito à pressão ou não, o que a gente tem visto hoje em muitas instituições, não apenas nos tribunais, mas instituições em geral no Brasil, diante da nova ordem de poder instalada no país, você está vendo um movimento de muitas pessoas para se enquadrar neste novo arranjo de poder. O Raul pode fazer a mesma coisa. É aquilo que eu falei, eu acho que na segunda-feira, aqui, na terça-feira, os ministros de tribunais superiores têm as suas leituras, fazem as suas leituras políticas, né?
E muitos até porque pretendem progredir ainda mais na hierarquia do judiciário brasileiro. Eu não estou dizendo que é o caso do Raul, mas, enfim, eles fazem essa leitura política, então pode ter esse movimento. Agora, o que eu digo que é uma incógnita é porque eu vou pelo ditado popular: cabeça de juiz e mineração só depois da apuração. Entendeu? A gente nunca sabe exatamente quais são as variáveis que eles estão ponderando. Agora, eu volto a dizer também, a decisão desse juiz naquela questão do Lollapalooza é um erro assim bizarro, banal, de leitura da Constituição Federal, né? Então, assim, não colou aquela história dele dizer, né, e depois tentar atribuir a responsabilidade ao PL, não colou. Aquilo ali, perdão, gente, está muito seco aqui o ar, não precisa ser um constitucionalista, né, para perceber que ele estava afrontando a Constituição.